Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos. Vamos para mais uma revisão que envolve Fazenda Pública em Juízo. Dessa feita, nós vamos falar sobre execução contra a Fazenda Pública. Eu vou resolver uma questão aplicada na prova da PGE Goiás 2021. E aí, antes de passarmos efetivamente às questões, deixa eu te dar uma dica importante. Você que vive fazendo concursos da advocacia pública e vai enfrentar efetivamente aí tanto o CESP quanto a Fundação Carlos Chagas enquanto organizadoras. Antigamente, a Fundação Carlos Chagas tinha uma prova não tão bem elaborada quanto a prova do CESP. Então, antigamente, CESP fazia melhores provas do que Fundação Carlos Chagas. Pelo menos ultimamente, as últimas provas, ou nessas últimas provas, o jogo mudou. As provas da Fundação Carlos Chagas são mais bem elaboradas para a advocacia pública do que as provas do CESP. Só para te dar uma dica acerca de uma curiosidade importante, na prova PGE Paraíba, aplicada pelo CESP 2021, a expressão fazenda pública na prova objetiva foi utilizada apenas 4 vezes. A mesma expressão na prova objetiva da PGE Goiás, cuja questão vamos resolver agora, uma das questões de processo civil vamos resolver nesse vídeo, a expressão fazenda pública foi usada pela Fundação Carlos Chagas 16 vezes na prova objetiva da PGE Goiás, ou seja, 4 vezes mais. O que isso significa, professor? Uma situação de comparação tão simples dessa. Significa que a prova da Fundação Carlos Chagas, ultimamente, tem trazido temas que envolvem a Fazenda diretamente na sua prova objetiva, muito mais do que o CESP. De um tempo para cá, é bem verdade, de uma década para cá, não se passa nos concursos da advocacia pública sem saber efetivamente direito processual público e sem saber tudo o que acontece com a fazenda pública quando ela ocupa um dos polos da ação. Isso é bem verdade. Mas, quando estamos diante de provas de Fundação Carlos Chagas, no momento atual, a atuação da fazenda tem sido cobrada de forma muito mais direta do que as provas do CESP-SEBRASP. Então, estudar fazenda pública, estudar direito processual público, estudar teses da fazenda, estudar jurisprudência própria da fazenda, nunca foi tão importante como tem sido nos últimos tempos. Então, você comece a se ligar com isso se já não estiver ligado. O objetivo do vídeo de hoje é revisarmos execução contra a fazenda, resolvendo uma questão, a questão Fundação Carlos Chagas número 89, da prova da PGE Goiás 2021. Presta atenção nessa questão, porque ela está dentro do panorama que eu acabei de te passar, ou seja, questões objetivas cobradas com a atuação direta da Fazenda Pública. Veja bem, em ação de indenização por danos morais, então aqui nós estamos diante de uma ação contra a Fazenda, o Estado de Goiás foi condenado, e aí tudo bem, por sentença transitada em julgado. Então o processo de conhecimento aqui morreu. Ao pagamento da importância de R$100 mil. Muito bem, sentença líquida. É o que o enunciado acabou de me dizer nessas primeiras 4 linhas. Aqui está a questão e eu transcrevi para cá porque acabou ficando muito pequeno aqui o corte da prova. No cumprimento de sentença, então estamos em série de cumprimento de sentença, ou seja, execução contra a Fazenda Pública ou cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, nós temos que avaliar aqui 5 itens A, B, C, D, E e encontrar aquele que está correto. Vamos lá. Letra A. No cumprimento de sentença, poderá ser expedido precatório do valor integral da execução antes mesmo de decidida a impugnação da Fazenda Pública, desde que o exequente apresente caução idônea. Isso aqui está equivocado, totalmente equivocado, por uma questão muito simples. A expedição de precatório nas condenações contra a Fazenda exigem, por norma constitucional, o trânsito em julgado, não somente da ação de conhecimento, mas também do cumprimento. Então, não é possível expedir precatório enquanto existir possibilidade de discussão no processo que envolva a fazenda, seja no que diz respeito aos aspectos que envolvem o processo de conhecimento, seja no que diz respeito aos aspectos que envolvem o montante no cumprimento. Então, só se expede precatório com trânsito em julgado. Vou deixar aqui em vermelho para que você possa, nesse caso, criar aqui a etiquetação mental de que essa assertiva encontra-se incorreta. Letra B. A Fazenda Pública poderá apresentar impugnação para arguir a falta ou nulidade de citação se o processo ocorreu à revelia na fase de conhecimento. Falta ou nulidade de citação é nulidade absoluta, razão pela qual, sim,
e também matéria de ordem pública, razão pela qual sim, a Fazenda pode apresentar isso na sua impugnação se o processo correu à revelia na fase de conhecimento. Então aqui eu vou deixar em verde para que você lembre-se que essa é a assertiva correta. Inclusive, há fundamento legal para isso no artigo 525. O artigo 525 aqui, ó, letra B, diz assim, ó, na impugnação o executado poderá alegar falta ou conhecimento da citação se na fase de conhecimento o processo correu à revelia. Então, o artigo 525, parágrafo 1º, inciso 1, é justamente a resposta correta que traz a questão no seu item B. Vamos entender, portanto, qual é o erro das demais questões. Letra C. A Fazenda Pública deverá ser condenada ao pagamento de multa correspondente a 10% do valor do débito se deixar de pagar espontaneamente o valor da condenação, dando causa à expedição de precatório. Existem dois erros aqui, ó. Primeiro, a Fazenda Pública jamais paga espontaneamente valor de condenação em cumprimentos de sentença. O cumprimento de sentença, transitado em julgado, a partir dele se expede precatório ou requisição de pequeno valor. A Fazenda Pública não paga espontaneamente nenhum valor de condenação em cumprimento de sentença. Então, se ela não paga espontaneamente nenhum valor em cumprimento de sentença, ela não pode dar causa à expedição de precatório. A expedição de precatório é ato contínuo e natural, havendo condenação da Fazenda, a partir do trânsito em julgado do cumprimento de sentença. Essa multa de 10%, ela existe no Código de Processo Civil, é a multa do artigo 523. Ela não é aplicável à Fazenda. O artigo 535 diz assim, a multa prevista no parágrafo 1º do artigo 523 não se aplica à Fazenda Pública. Por quê? Justamente porque suas condenações se sujeitam ao regime constitucional de precatórios e ela não tem o dever de pagar espontaneamente nenhuma condenação em cumprimento de sentença. Presta atenção nisso aqui, essa multa existe, é do 523, parágrafo 1º do CPC, mas o 535 do CPC diz que essa multa não se aplica à Fazenda Pública justamente porque ela não pode pagar espontaneamente, no cumprimento de sentença, o valor devido ao credor. Do cumprimento de sentença transitada em julgado, sai o precatório ou sai a requisição de pequeno valor. Letra D. A Fazenda Pública será intimada para querendo impugnar a execução no prazo de 15 dias? Não, o prazo é de 30 dias. Então, equivocada também a letra D. A impugnação ao cumprimento da sentença, 30 dias para a Fazenda Pública. E letra E, não haverá condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, ainda que apresente impugnação e ela seja rejeitada pelo juiz. Isso aqui também está equivocado e aqui eu te trago uma tabela que te salva na prova. Execução contra a Fazenda Pública sujeita a precatório. Se a Fazenda Pública impugna e perde, ela paga honorários. É o que estabelece aqui a letra E. Não haverá condenação da Fazenda ao pagamento de honorários, ainda que apresente impugnação e ela seja rejeitada. Impugnação sujeita a precatório, nesse caso específico a Fazenda perde e paga honorários. Se ela não impugna, não paga honorários. Execução contra a Fazenda sujeita a precatório. A Fazenda não impugnou, não paga honorários. A Fazenda impugnou e ganhou, não paga honorários. A Fazenda impugna e perde, total ou parcialmente, ela paga honorários. Então, o item E está equivocado justamente porque está dizendo que a Fazenda está impugnando, perdendo e não paga honorários. É justamente uma situação em que ela paga honorários, ou a situação que ela paga honorários. Então, aqui embaixo existe o resumo do julgamento de cada letra. A letra A está errada porque exige-se o trânsito em julgado no cumprimento de sentença para expedição de precatório. A letra B está correta porque justamente a falta ou nulidade de citação, se o processo correu à revelia, é uma das matérias que podem ser levantadas pela Fazenda na impugnação ao cumprimento. A letra C está equivocada porque não existe pagamento espontâneo da Fazenda no cumprimento de sentença. Do cumprimento de sentença transitada em julgado sai um precatório ou uma requisição de pequeno valor. E a multa dos 10% prevista no artigo 523, parágrafo 1º do CPC não se aplica à Fazenda por conta do artigo 535, parágrafo 2º. A letra D está equivocada porque a impugnação da Fazenda tem prazo de 30 dias, a impugnação ao cumprimento. E a letra E está errada porque a Fazenda, quando impugna e perde cumprimento, ela paga honorários. Ela só não paga se não impugnar ou se impugnar e ganhar e vencer o objeto da impugnação quando ela não paga honorários. Isso na execução contra a Fazenda sujeita a precatório. Perceba que é uma questão que envolve efetivamente a Fazenda Pública em juízo, mais especificamente a execução contra a Fazenda ou cumprimento de sentença contra a Fazenda. Se você conhece aqui a Fazenda Pública em juízo, o direito processual público, você mata a questão aqui, que foi uma questão relativamente fácil.
Mas para que a revisão se torne efetiva, é importante conhecer não somente a letra correta, que é até fácil entender, mas entender por que cada uma das outras letras se encontra equivocada, porque a tendência é que isso continue caindo em provas de concurso por ser tema específico da Fazenda. Muito obrigado pela sua atenção, espero ter te ajudado com mais essa. Forte abraço e até os nossos próximos encontros.